Toda a energia que você gasta todos os dias para simplesmente suportar a sua vida, já parou para pensar nela? Não como uma fraqueza, mas como uma força colossal. É a força de uma represa gigantesca contendo o rio da sua própria alma. É a energia de um sol sendo usada não para iluminar, mas para se manter contido, implodindo a cada segundo. Você se sente exausto não porque é fraco, mas porque a sua força está sendo usada contra você. Você é uma usina de força nuclear gerando energia para manter a sua própria prisão de pé. E o segredo mais profundo e libertador que existe é este: o poder para construir a vida dos seus sonhos é exatamente do mesmo tamanho e da mesma intensidade do poder que você usa hoje para suportar o seu pesadelo silencioso. A transformação não começa quando você adquire uma força que não tem. Ela começa no instante em que você decide redirecionar a força que você já usa. E essa decisão, essa virada de chave, tem um nome. É um decreto de 2 sílabas, uma vibração que parte do centro do seu ser e diz ao universo que as regras do jogo acabaram de mudar. A palavra é chega. Este chega não é um ato de desistência. É o seu primeiro ato como diretor da sua própria energia. É o momento em que você para de enviar força para as paredes da sua cela e começa a usá-la para derrubá-las, tijolo por tijolo. É a sua declaração de independência energética. É aqui que a sabedoria de mestres como Neville Goddard se torna uma ciência prática. Neville não falava de esperança, ele falava de mecânica da consciência. Para ele, o seu estado atual, essa vida que você tolera, só se mantém porque você a alimenta com a sua atenção, a sua crença, a sua energia. Morrer para o antigo eu, como ele ensinava, é simplesmente cortar o suprimento de energia. É deixar de regar uma planta que você não quer mais ver crescer. O seu chega é o ato consciente de fechar o registro. É olhar para a sua realidade atual e dizer: eu não invisto mais um joule da minha força vital em você. A partir de hoje, você morre de inanição. Essa decisão cria um vácuo, e é nesse vácuo que a ciência de Joe Dispenza encontra a espiritualidade de Neville. O seu corpo, viciado quimicamente na familiaridade da sua dor, vai gritar por ela. Ele vai gerar pensamentos e sentimentos para tentar fazer você abrir o registro de energia novamente. É o vício pedindo a droga. E o seu chega é a sua reabilitação. É a sua mente consciente, o seu eu superior, olhando para o seu corpo e dizendo com uma calma inabalável: eu sei o que você quer, mas eu não sou mais essa pessoa. Nós estamos em um novo caminho agora. Cada vez que você sustenta essa decisão, você enfraquece as antigas conexões neurais e fortalece as novas. Você não está apenas mudando de ideia. Você está literalmente mudando a sua biologia, célula por célula, para se alinhar não com quem você foi, mas com quem você decidiu se tornar. Essa sensação de estar paralisado, de se mover em câmera lenta, enquanto o mundo passa em velocidade normal, ela tem uma física própria. É a sensação de estar preso em areia movediça, onde cada tentativa de lutar, cada esforço para se salvar, parece apenas afundar você mais fundo no mesmo lugar. Somente grita por movimento, mas suas circunstâncias parecem uma conspiração para te manter imóvel. Essa imobilidade, no entanto, é uma ilusão mantida por uma lei da natureza que você talvez não conheça, mas que sente em seus ossos. É a lei do ponto de saturação. Na física, um recipiente com água pode absorver uma quantidade imensa de energia, de calor, sem mudar sua natureza. A temperatura sobe, grau a grau, de 90 para 95, 99, e ela continua sendo água, densa, líquida, presa. Mas então chega um único grau a mais, o 100º grau. E nesse ponto, uma transformação inevitável e dramática acontece. A água ferve, e o que era líquido se torna vapor, leve, livre, expansivo.
O seu chega é o 100º grau da sua alma. Por anos, talvez décadas, você absorveu a energia do desrespeito, da frustração, da autoanulação. Cada situação dolorosa foi um grau a mais de calor adicionado ao seu sistema. E agora você chegou ao seu ponto de saturação emocional. E aqui está a revelação que muda o jogo. A próxima gota de dor não te afogará. Ela te fará ferver. Ela te transformará. Sua antiga realidade, que parecia tão sólida, tão inescapável, nunca foi realmente sólida. Era uma estrutura energética mantida em pé por um único e poderoso pilar: a sua permissão, o seu consentimento silencioso, a sua tolerância. No momento em que você retira essa permissão com a força de um chega, que vem das profundezas do seu ser, o pilar que sustentava toda a estrutura é removido. E o que acontece com uma construção sem seu pilar principal? Ela entra em colapso. É a lei. Sua velha vida não tem escolha a não ser desmoronar, forçando o universo a reorganizar a realidade ao seu redor de acordo com a sua nova vibração. Trazer isso para a sua vida começa com um momento de honestidade radical. Um momento em que você se senta consigo mesmo, talvez com um papel e uma caneta, não para se julgar, mas para testemunhar. Para dar nome a cada coisa, pequena ou grande, que você tem tolerado. A palavra ríspida que se tornou normal. O sonho que foi colocado na gaveta. O desconforto em seu próprio corpo. A escassez que você aceitou como destino. Olhar para essa lista não é um ato de masoquismo, mas de reconhecimento de poder. É ver, em preto no branco, para onde a sua energia vital tem vazado. Então, com a calma de quem assume o comando, escolher apenas um item dessa lista, um só, e declarar para si mesmo, para o campo quântico, para Deus: com relação a isto, a minha permissão está retirada, meu consentimento foi revogado, chega. Imagine por um instante que você passou os últimos 10, 20, 30 anos segurando uma pedra pesadíssima nas mãos. Seus músculos estão tensos, suas costas doem, seus braços tremem de exaustão. Você se acostumou tanto com o peso e com a dor que se esqueceu de como é viver sem eles. Você acredita que para se livrar da pedra precisa de um último e hercúleo esforço para jogá-la longe. Mas a verdade é muito mais simples e profunda. A libertação não exige mais esforço, ela exige a ausência dele. Dizer chega é o ato de simplesmente abrir as mãos e sentir o alívio imediato e avassalador da pedra caindo no chão por seu próprio peso. A liberdade não estava na força para jogar, mas na sabedoria para soltar. Eu sei o que a sua mente está sussurrando neste exato momento, aquele medo frio, a voz da dúvida que diz: e se eu soltar e não houver nada? E se eu disser não para esta realidade e o universo me deixar de mãos vazias? É o medo ancestral de soltar um galho podre sem ter a certeza de que haverá outro para se segurar. E este medo é real, ele é válido. Ele é o guardião do seu mundo conhecido, mesmo que este mundo seja uma fonte de dor. Mas o que este guardião não sabe é que ele está protegendo você de um poder imenso, o poder do vácuo criador. A natureza, em sua sabedoria infinita, não tolera o vazio. Ela sempre se apressa para preencher qualquer espaço que se abre. Quando você diz um chega definitivo e irrevogável a uma situação, você não está caminhando para o nada. Você está com um poder que desafia a lógica do medo, criando um espaço sagrado e magnetizado em sua vida. E esta é a revelação que transforma o medo em fé. O seu não para o que você não quer mais é a forma mais potente e clara de dizer sim para o que a sua alma deseja. Não é um ato de negação, é um ato de alinhamento. Você está limpando o seu campo energético e enviando um sinal inequívoco ao universo. Um sinal que diz: eu não estou mais disponível para esta frequência.
Eu não aceito mais experiências que vibrem na ressonância do desrespeito, da escassez ou da tristeza. Ao fazer isso, você força o campo quântico a responder. Ele não tem outra escolha a não ser preencher o vácuo que você corajosamente criou com pessoas, oportunidades e sincronicidades que correspondam à sua nova declaração de valor próprio. O seu não é a sua mais poderosa oração. Depois de tomar essa decisão interna, você talvez sinta um impulso natural, uma necessidade quase física de harmonizar o seu ambiente externo com a sua nova paisagem interna. Você pode olhar para os objetos em sua casa, as roupas no seu armário, os contatos no seu telefone e perceber que muitos deles são âncoras energéticas que te prendem à vida que você acabou de renunciar. O ato de se livrar dessas coisas não é apenas uma organização física, é um ritual. Cada objeto que sai da sua casa é um amém físico para a sua oração interior. Cada contato deletado é uma afirmação de que você está protegendo o seu novo espaço sagrado. É o seu corpo e o seu ambiente entrando em coerência com a decisão da sua alma, criando um vácuo físico para que o novo possa encontrar um lugar para pousar. Pense na sua consciência como um jardim. Por anos, ele esteve coberto por ervas daninhas que representam a situação intolerável que você suportou. Elas sufocaram a terra, consumiram os nutrientes e bloquearam a luz do sol. Você não pode plantar as flores raras e belas que sua alma deseja por cima dessas ervas daninhas. Elas simplesmente não sobreviveriam. O seu chega é o ato de, com amor e determinação, arrancar cada uma dessas ervas pela raiz. Sim, por um tempo, o seu jardim pode parecer apenas terra nua, vazio, exposto, e isso pode ser assustador. Mas olhe de novo, não é um solo vazio, é um solo limpo, um solo fértil. Um solo que pela primeira vez em muito tempo está finalmente pronto para receber as sementes da vida que você verdadeiramente nasceu para cultivar. Há uma forma muito particular de solidão que é sentir-se um estranho na sua própria história. É a sensação passiva e fantasmagórica de que a vida está acontecendo através de você e não a partir de você. Como se todas as manhãs você recebesse um roteiro com as suas falas e ações para o dia, e o seu único papel fosse executar o que já foi escrito por uma força desconhecida. Você se vê agindo, falando, sentindo, mas com a distância de quem lê um livro sobre um personagem. E o personagem, por acaso, é você. Esta passividade é o sintoma mais claro de uma vida vivida em estado de tolerância. Enquanto você tolera, você não é o protagonista da sua vida. Você é um coadjuvante na história de outra pessoa, ou nas circunstâncias, ou nos seus próprios medos. Você está reagindo a um enredo, não o criando. O seu chega, no entanto, é o clímax dramático que vira essa história de cabeça para baixo. No instante em que essa palavra ecoa em sua consciência, você para de ler o roteiro. Você o amassa na mão, o joga para o lado e caminha do palco para os bastidores. Você assume o seu lugar de direito na cadeira de diretor e autor da sua própria vida. Este é o conceito da autoria consciente. Não se trata de controlar cada evento externo, mas de decidir, de forma irrevogável, qual será o significado, o tom e a direção da sua jornada. Trata-se de parar de perguntar o que vai acontecer comigo e começar a declarar o que vai acontecer a partir de mim. A sua vida deixa de ser um mistério a ser desvendado e se torna uma obra-prima a ser escrita. E esta é a revelação que liberta a sua alma da prisão da espera. A vida não estava esperando você ter sorte. O universo não estava esperando as condições se tornarem perfeitas. O campo quântico não estava esperando um sinal dos céus. Ele estava esperando um sinal seu. Estava esperando você tomar uma decisão.
O poder de mudar o gênero da sua história, de um drama melancólico para uma aventura épica, de uma tragédia de perdas para um romance de redescoberta, sempre esteve com você. A caneta sempre esteve na sua mão, mesmo que você não a sentisse. O seu chega é o momento em que a sua mão se fecha ao redor dela e você sente o seu peso, a sua presença, o seu poder. É o momento em que você percebe que a página em branco à sua frente não é uma ameaça, mas um convite. O que acontece quando o autor finalmente assume o seu lugar? Ele escreve: talvez o seu primeiro ato de autoria consciente seja sentar-se em silêncio, depois que a poeira da sua antiga vida começar a baixar. Em vez de se preocupar com o enredo inteiro, você pode simplesmente escrever a primeira cena do seu próximo capítulo, não como um plano, mas como uma vivência. No tempo presente, descreva como é acordar no seu primeiro dia de liberdade. Onde você está? Como a luz entra pela janela? Qual é a primeira emoção que você sente no peito, agora que o peso foi embora? Sinta o chão sob seus pés. Sinta a paz em sua respiração. Ao escrever e sentir essa cena como se fosse real, você não está apenas sonhando, você está entregando a maquete, o roteiro emocional, a planta baixa da sua nova criação para a mente universal, que só pode construir aquilo que você projeta com clareza e sentimento. Você deixa de ser o ator que espera as falas e se torna o escritor que as cria. Vamos falar sobre a sua exaustão. Aquele cansaço crônico que parece ter se infiltrado em seus ossos. Aquela névoa mental que torna a criatividade e a motivação conceitos distantes, quase estrangeiros. A sensação de acordar já com a bateria pela metade, sabendo que toda a sua energia será consumida apenas para atravessar o dia, para manter as aparências, para sorrir na hora certa. Você já se perguntou para onde vai toda essa sua força vital? Ela não desaparece. Ela é consumida. É a energia colossal que a sua alma precisa desviar todos os dias para uma única tarefa: contenção. Você está, a cada segundo, usando a sua força para conter a sua própria verdade, para suprimir a sua voz interior, para reprimir o rio de emoções que um dia você decidiu que era perigoso demais para deixar fluir. Este é o conceito da energia de contenção. A sua vida em estado de tolerância funciona como uma gigantesca represa hidrelétrica, mas com uma falha trágica no projeto. Em vez de usar a força imensa da água para gerar luz e mover cidades, toda a sua estrutura de concreto e aço serve apenas para uma coisa: impedir que a água passe. É uma demonstração monumental de força, usada apenas para se autoanular. É por isso que você se sente esgotado. A sua energia não está sendo usada para criar, para amar, para expandir. Ela está sendo gasta na tarefa hercúlea e incessante de manter a represa intacta, de segurar a pressão esmagadora do seu próprio potencial. E aqui está a revelação que irá abastecer a sua revolução interior. O poder que surge quando você finalmente diz "chega" não é um poder que vem de fora. Não é mágico, é físico, é a sua própria energia, que por anos esteve sequestrada na tarefa da contenção, sendo instantaneamente devolvida a você. É a represa se rompendo. É uma avalanche de força vital, de clareza mental, de impulso criativo que inunda o seu ser. De repente, você não precisa mais gastar 90% da sua força para suprimir quem você é. E toda essa energia recuperada se torna o combustível puro e de alta octanagem para construir a sua nova realidade. A fadiga não era quem você é. Era o sintoma de onde a sua energia estava indo. Com essa nova correnteza de força, um impulso para a ação se torna quase irresistível. É o rio, finalmente livre, buscando um novo leito.
Em vez de deixar que essa onda de poder se dissipe em euforia ou se perca em ansiedade, você pode senti-la se canalizando para um primeiro passo. Um único passo construtivo na direção da vida que você começou a escrever. Pode ser o impulso para fazer aquela matrícula, para enviar aquele e-mail que você adiou por meses, para fazer uma caminhada e respirar um ar diferente. É usar o momentum. É pegar a primeira onda dessa avalanche de energia recuperada e surfar nela, deixando que ela te leve para longe da praia, onde você ficou encalhado por tanto tempo. Imagine que a sua vida até agora foi como um arco e flecha. Mas em vez de atirar, você passou anos mantendo o arco tensionado ao máximo, com a corda puxada até o limite, 24 horas por dia. A força necessária para manter essa tensão é imensa. É uma demonstração de poder estático, de potencial contido. É desgastante, doloroso e seus músculos queimam. Dizer chega é o momento em que finalmente você solta a corda e a flecha, que é a sua vida, o seu projeto, o seu propósito, é disparada em direção ao alvo com uma força e uma velocidade que você nem se lembrava mais que possuía. Você não criou a força no momento de soltar. Você apenas liberou a força que sempre esteve ali, pacientemente acumulada, esperando pelo seu comando para voar. E agora chegamos ao coração da questão. Ao último guardião do portão. Chegamos àquele espaço silencioso e aterrorizante que existe depois do chega, mas antes do bem-vindo. É o abismo. É a paralisia que surge quando você sabe, em cada célula do seu corpo, o que precisa fazer. Mas os seus pés parecem colados ao chão, petrificados pelo medo do que vem depois. É a pergunta que ecoa no vazio. E agora? Este medo do desconhecido é o carcereiro mais eficaz que existe, pois ele usa as grades da lógica para te manter preso na cela da sua dor familiar. A mente humana, em sua programação mais profunda para a sobrevivência, tem uma preferência trágica. Ela quase sempre escolhe a certeza da miséria, a miséria da incerteza. O inferno que você conhece, com suas regras, seus demônios e suas dores previsíveis, parece um lugar mais seguro para o seu ego do que um paraíso que você não pode ver, tocar ou prever. A sua dor atual, por mais insuportável que seja, é familiar. Você sabe como navegar por ela. O desconhecido, por outro lado, é um caos em potencial. E assim, o medo do vazio, o medo do "e agora?", te convence a permanecer na prisão que você já conhece, em vez de arriscar a liberdade em um mundo que você não controla. Mas aqui reside a revelação mais obscura e, ao mesmo tempo, mais libertadora de toda a sua jornada. A vida que a sua alma anseia. Aquela realidade de paz, propósito e alegria está do outro lado de um período de não saber. O vazio não é um erro no processo. O vazio é o processo. O abismo não é um obstáculo no caminho. O abismo é o caminho. Tentar pular da sua antiga vida diretamente para a nova, sem atravessar este espaço de transição, de gestação, de desorientação, é impossível. Este período de não ter as respostas, de se sentir perdido, de não saber qual é o próximo passo, não é um sinal de que você fez algo errado. É o sinal de que você fez tudo certo. É o útero escuro e silencioso, onde a sua nova realidade está sendo formada. Neste ponto, a sua mente vai exigir um mapa, um plano de 5 passos, uma garantia. Mas não há mapa para o território que nunca foi explorado. Há apenas a bússola do seu coração e a coragem para dar o primeiro passo no escuro. Em vez de tentar enxergar toda a jornada, a sua única tarefa é se concentrar em dar um único passo para longe da sua antiga margem. Um passo, mesmo que o seu pé encontre apenas o ar. Dizer chega a um emprego hoje, mesmo sem ter outro em vista. Encerrar um ciclo, mesmo sem saber como preencherá os seus dias.
é um ato de fé radical. Não uma fé cega em algo externo, mas uma fé inabalável na sua própria decisão e na resposta do universo a um coração que escolheu a si mesmo acima do medo. Imagine-se agora de pé, na beira de um precipício. Atrás de você, o mundo que você conhecia está em ruínas. À sua frente, onde deveria estar a sua nova vida, há apenas uma névoa densa, branca e impenetrável. Você não consegue ver a ponte, você não sabe se ela existe. O medo te grita para voltar, para tentar reconstruir o que já caiu, mas a sua alma sussurra para avançar. O seu chega final é este ato. É respirar fundo e dar um passo deliberado para dentro da névoa. É o momento de entrega total. E é somente nesse instante, quando o seu pé avança para o nada aparente, que você sente, com um choque de alívio que percorre todo o seu corpo, o chão sólido e firme da ponte que sempre esteve ali, invisível, esperando pacientemente que a sua fé a tornasse real. E assim, a jornada se completa. Nós viajamos da física da sua dor à arquitetura da sua libertação. Vimos que a sua exaustão era a sua força mal direcionada, que a sua antiga realidade era um castelo de cartas esperando pelo sopro da sua decisão, que o vazio que você tanto temia era o solo fértil para a sua nova vida, e que a caneta para reescrever a sua história sempre esteve em suas mãos. O segredo, no fim das contas, não era um segredo. Era um poder de decisão. Um chega, que não é apenas uma palavra, mas o epicentro de um terremoto interior que realinha a sua energia, a sua identidade e, como consequência inevitável, a sua realidade. É aqui que a mais profunda sabedoria de Neville Goddard se revela em sua forma mais pura. O ato de dizer chega é a mais poderosa de todas as assunções. Você não está pedindo para o universo te libertar. Você está assumindo o estado de ser de quem já é livre. Ao negar o antigo, você implicitamente assume o novo. Ao recusar o estado de quem tolera desrespeito, você assume o estado de quem se valoriza profundamente. Ao renunciar à identidade de quem vive na escassez, você assume a consciência da abundância. Você para de pedir e começa a ser. Esta é a lei da assunção em sua aplicação mais potente e imediata. Você se torna, no mundo invisível da consciência, aquilo que você não mais aceita. A sua vida de tolerância, olhe para ela agora com compaixão, era a sua tumba. Talvez uma tumba confortável, com paredes conhecidas e uma escuridão familiar, mas ainda assim, uma tumba. Um lugar sem ar, sem luz, sem vida. O seu chega é a voz da sua consciência mais elevada, a sua própria divindade interior, chamando por você como na história de Lázaro. Saia daí. É o seu poder decidindo rolar a pedra da entrada. É o seu espírito se levantando, deixando para trás as mortalhas das suas antigas crenças, as faixas dos seus medos, e caminhando para a luz de uma nova vida que você, e apenas você, decretou ser a sua. É uma ressurreição, não dos mortos, mas dos vivos que se esqueceram de viver. E a ciência, através de Bruce Lipton, nos dá a imagem final. O seu subconsciente por anos rodou o mesmo programa de tolerância por hábito, por condicionamento. O seu chega é o momento em que a sua mente consciente, os seus 5% de poder criativo, intervém com a autoridade de um programador mestre. É a mão que vai até o teclado e digita um comando de interrupção, parando o antigo código defeituoso que rodava em loop. E então, com calma e intenção, começa a escrever uma nova linha de código. Uma linha que diz: eu sou digno, eu sou livre, eu sou o poder criador da minha vida. Você não está brigando com o sistema. Você está reescrevendo o programa. Portanto, o poder para iniciar a fase mais extraordinária da sua vida não está no futuro. Não depende de outra pessoa e não requer nenhuma ferramenta que você já não possua em abundância.
Ele reside, neste exato momento, na sua capacidade de olhar para tudo aquilo que drena a sua alma, respirar fundo e dizer com a força calma e inabalável de um Deus que se lembra de quem é: chega. A pergunta, então, não é se você pode. A pergunta é: para qual situação na sua vida você vai dizer chega hoje? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe um comentário. Nos vemos amanhã. Até breve.